PNDH 2002, a segunda versão ampliou as ações, com uma abordagem mais ampla sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. O PNDH 2 introduziu a perspectiva de que a promoção dos direitos humanos deve ocorrer por meio da inclusão social e da erradicação da pobreza. PNDH 2009, a versão mais recente do programa estabeleceu diretrizes ainda mais amplas, abordando questões relacionadas à memória e verdade, com foco em esclarecer as violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar, a segurança pública, ao fortalecimento das instituições democráticas e à justiça. Texto da lei, conforme o artigo 4º da Constituição Federal de 1988. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional. Segunda, prevalência dos direitos humanos. Terceira, autodeterminação dos povos. Quarta, não intervenção. Igualdade entre os Estados. Sexta, defesa da paz. Sétima, solução pacífica dos conflitos. Oitava, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nona, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Bizu, ainda não comprei recos. Este princípio fundamenta as diretrizes do PNDH 3 em relação ao fortalecimento das instituições democráticas e à promoção da justiça. Resumo: o Brasil estruturou seus planos nacionais de direitos humanos, PNDH, em 3 fases. PNDH 1, 1996. Priorizou direitos civis e grupos vulneráveis. PNDH 2, 2002, focou em direitos econômicos e inclusão social. E PNDH 3, 2009, avançou em questões como memória histórica e instituições democráticas. Estrutura e diretrizes da Política Nacional de Direitos Humanos. O PNDH 3, atualmente em vigor, está estruturado em eixos orientadores e tem como base a implementação de políticas públicas que visam proteger os direitos em diversas áreas. Esses eixos são baseados em princípios constitucionais e na promoção da igualdade de direitos e da dignidade da pessoa humana. Eixos orientadores do PNDH 3. O PNDH 3 está organizado em 6 eixos orientadores que buscam abarcar as diversas dimensões da promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil. 1. Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Esse eixo visa o fortalecimento dos mecanismos de participação popular na formulação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. A ideia é garantir que a sociedade civil tenha um papel ativo na proteção dos direitos humanos, por meio de conselhos, conferências e outras formas de controle social. 2. Desenvolvimento e direitos humanos. Este eixo reconhece a importância de conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção dos direitos humanos, garantindo que o crescimento econômico seja inclusivo e sustentável. Políticas de combate à pobreza, acesso ao trabalho digno e à moradia são prioridades nesse eixo. 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Esse eixo tem como foco central a redução das desigualdades sociais, econômicas e regionais, promovendo a universalização dos direitos fundamentais para todas as camadas da população, com atenção especial aos grupos vulneráveis. 4. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. A segurança pública é vista como um direito humano fundamental. Este eixo propõe políticas para a prevenção da violência, a modernização das forças de segurança e a garantia de acesso à justiça para todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis. 5. Educação e cultura em direitos humanos. A educação é uma ferramenta central para a promoção dos direitos humanos. Este eixo propõe a criação de programas educacionais que abordem os direitos humanos em todos os níveis de ensino, bem como campanhas de conscientização e promoção da cultura de paz. 6. Direito à memória e à verdade. Este eixo está relacionado à justiça de transição, com o reconhecimento e esclarecimento das violações de direitos humanos ocorridas no passado, especialmente durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1985. Ele visa o fortalecimento da democracia e a não repetição das violações. Grupos prioritários na Política Nacional de Direitos Humanos. A Política Nacional de Direitos Humanos estabelece prioridades para certos grupos vulneráveis, reconhecendo que alguns setores da sociedade sofrem mais com a violação de seus direitos. Os principais grupos prioritários incluem mulheres, com enfoque no combate à violência de gênero e na promoção da igualdade de oportunidades, assegurando o cumprimento da Lei Maria da Penha.
Lei nº 11.340/06, que estabelece mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com o artigo 226, 8º, da Constituição Federal de 1988. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, crianças e adolescentes, proteção contra o trabalho infantil, exploração sexual e outros tipos de violência, além da promoção de políticas para garantir o acesso à educação e à saúde. Pessoas negras e comunidades tradicionais. A promoção da igualdade racial é um dos pilares da política, incluindo a implementação de ações afirmativas e a aplicação do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/10, que visa garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades e a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos. Jurisprudência. O STF reafirmou, no julgamento da ADPF 186, a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades, reconhecendo a importância das ações afirmativas para a promoção da igualdade. Povos indígenas. A defesa dos direitos territoriais e culturais dos povos indígenas, além do respeito à sua organização social e costumes, é garantida pelo artigo 231 da Constituição Federal de 1988. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. População LGBTIA+, a proteção contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, assegurando a igualdade de direitos e a não discriminação. Pessoas com deficiência, garantia de acessibilidade e inclusão social, conforme previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, 15. População em situação de rua, a proteção contra a violência e o apoio para a inclusão social e o acesso a políticas públicas, especialmente no que diz respeito à saúde e moradia. Resumo. A Política Nacional de Direitos Humanos no Brasil prioriza a proteção de grupos vulneráveis, incluindo mulheres, crianças, povos indígenas, negros, LGBTIA+, pessoas com deficiência e população em situação de rua. A legislação visa promover igualdade e dignidade, prevenindo discriminação e violência. Desafios e avanços na implementação da Política Nacional de Direitos Humanos. Embora a Política Nacional de Direitos Humanos tenha representado um avanço significativo na institucionalização dos direitos humanos no Brasil, há inúmeros desafios que ainda precisam ser superados para que os direitos garantidos pela Constituição e pelos tratados internacionais se tornem realidade para toda a população. Entre os principais desafios estão: desigualdades estruturais. A profunda desigualdade social e econômica no Brasil impede que muitos grupos vulneráveis tenham pleno acesso aos seus direitos, o que exige a adoção de políticas públicas inclusivas e eficientes. Violência institucional. A violência praticada por agentes do Estado, como as forças de segurança pública, é um problema recorrente, especialmente em áreas urbanas marginalizadas. O uso excessivo da força e a violência policial são questões que exigem reformas estruturais nas instituições de segurança. Baixa participação social. Embora existam mecanismos de controle social e participação popular, como conselhos e conferências, a efetividade dessas iniciativas ainda é limitada em muitos casos, e o envolvimento da sociedade civil nas discussões sobre direitos humanos precisa ser fortalecido. Apesar desses desafios, há também avanços notáveis, como a criação de legislações específicas para a proteção dos direitos de grupos vulneráveis, o fortalecimento de políticas de ações afirmativas e o crescente reconhecimento da necessidade de promover direitos humanos em todas as esferas da sociedade. Considerações finais. A Política Nacional de Direitos Humanos é um instrumento essencial para garantir a proteção, promoção e defesa dos direitos humanos no Brasil. Ao longo de sua evolução, o país tem avançado na criação de mecanismos de proteção e políticas públicas voltadas para a inclusão e a redução das desigualdades. No entanto, ainda há desafios significativos que exigem comprometimento contínuo do Estado, da sociedade civil e de organismos internacionais. Violência de gênero. Conceito de violência de gênero. A violência de gênero refere-se a qualquer ato de violência dirigido a uma pessoa com base em seu gênero. Embora as mulheres e as meninas sejam as principais vítimas, homens e pessoas de gêneros não binários também podem ser alvo desse tipo de violência.
A definição de violência de gênero não se limita à violência física, mas inclui também a violência psicológica, sexual, patrimonial, moral e outras formas de abuso. O gênero, nesse contexto, é entendido como uma construção social que define papéis, comportamentos e expectativas para homens e mulheres. A violência de gênero surge, em grande parte, das desigualdades sociais e históricas que colocam um gênero, geralmente o masculino, em posição de poder e controle sobre outro, geralmente o feminino. Essa violência está intimamente relacionada a questões de discriminação, machismo e patriarcalismo. Tipos de violência de gênero. De acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, e a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/06, a violência de gênero pode se manifestar de diversas formas, entre as quais destacam-se: violência física, qualquer ato que cause dano físico ou sofrimento à vítima. Exemplo: espancamentos, empurrões, chutes e uso de objetos para causar lesões corporais. Violência psicológica, comportamentos que causam dano emocional e afetam o equilíbrio psíquico da vítima. Pode incluir humilhações, chantagens, manipulação, ameaças e isolamento social. Este tipo de violência é muitas vezes menos visível, mas é extremamente danoso à saúde mental da vítima. Violência sexual, qualquer forma de imposição sexual sem consentimento, incluindo o estupro e o assédio sexual. A violência sexual também pode ocorrer no âmbito familiar ou em relações íntimas, onde o consentimento é ignorado ou forçado. Violência patrimonial, envolve a destruição ou retenção de bens, documentos e outros objetos de valor da vítima. Exemplo: destruição de objetos pessoais, controle financeiro rígido e impedimento de acesso aos bens. Violência moral, qualquer ação que ofenda a honra ou a reputação da vítima, como calúnia, difamação ou injúria. Este tipo de violência pode ser praticado tanto em ambientes privados quanto públicos, inclusive nas redes sociais. Resumo: a violência de gênero pode se manifestar em diferentes formas, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Esses tipos de violência são reconhecidos e combatidos por legislações como a Lei Maria da Penha, visando a proteção das vítimas, principalmente mulheres, e são abordados também em convenções internacionais como a Convenção de Belém do Pará. Contexto histórico e social da violência de gênero. Historicamente, a violência de gênero está enraizada em estruturas de poder que colocam os homens em posição de domínio sobre as mulheres. Essas estruturas são sustentadas por normas culturais, valores patriarcais e uma forte discriminação de gênero que reforça a desigualdade entre homens e mulheres. No Brasil, a violência de gênero contra as mulheres é particularmente alarmante. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, a cada 7 horas uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil. Além disso, milhares de mulheres sofrem violência doméstica diariamente. Esse tipo de violência está profundamente enraizado no machismo estrutural e na ideia de que o homem tem o direito de controlar e submeter a mulher. Além das mulheres, outros grupos marginalizados pelo sistema de gênero binário, como pessoas transgênero e não binárias, também são vítimas frequentes de violência de gênero. A discriminação contra essas pessoas muitas vezes resulta em violência física e psicológica, exclusão social e econômica, e até mesmo homicídios, como no caso dos crimes de transfobia. Medidas legislativas de combate à violência de gênero. No Brasil, o enfrentamento à violência de gênero foi impulsionado pela criação de marcos legislativos importantes, sendo o mais significativo a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/06, que trouxe mudanças estruturais para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/06. A Lei Maria da Penha é amplamente considerada um dos marcos mais importantes na proteção às mulheres no Brasil. A legislação foi criada em resposta à pressão internacional após o caso Maria da Penha, uma mulher que sofreu anos de agressões por parte do marido, resultando em uma tentativa de assassinato que a deixou paraplégica. A Lei nº 11.340/06 estabelece medidas protetivas de urgência. As vítimas de violência podem solicitar medidas como afastamento do agressor, proibição de contato e proteção policial imediata. Tais medidas são concedidas pelo juiz e visam proteger a integridade física e psicológica da mulher. Criminalização de novas formas de violência. A lei amplia a definição de violência doméstica, incluindo também as formas de violência psicológica, patrimonial e moral.
Isso possibilita que a vítima tenha um amparo legal mais amplo. Rede de apoio às vítimas. A lei incentiva a criação de uma rede integrada de atendimento às vítimas, incluindo delegacias especializadas, abrigos para mulheres, serviços de atendimento psicológico e jurídico gratuito, educação e prevenção. A lei também prevê campanhas educativas de prevenção à violência de gênero, como uma forma de atuar nas causas estruturais da violência. Convenção de Belém do Pará. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, foi assinada em 1994 e tem como objetivo erradicar a violência contra as mulheres em toda a América Latina. A convenção define violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil, e suas diretrizes influenciaram diretamente a criação da Lei Maria da Penha. A convenção estabelece que os estados signatários devem adotar medidas para prevenir a violência, punir os agressores e proteger as vítimas.